boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sala da nossa patrocinadora Platinum, a Lacos. A gente vai contar com a participação do Carlos Roveran, COO e CPO da Lacos, da Jéssica Mota, Product Owner de Produtos Regulados da Lacos, e da Bruna Beraldo, sócia e diretora de Produtos e Operações da Orhan Gestão de Recursos. Eles vão falar sobre a resolução CVM 175 e os avanços do novo marco regulatório dos fundos de investimentos para a construção de um mercado mais seguro, competitivo e eficiente. Bom, pessoal, façam perguntas, tirem suas dúvidas, porque esse é o momento. Eu vou passar agora a palavra para o Carlos e bom bate-papo a todos. Obrigado, Rafaela. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aqui por estarem com a gente na Sala Lacos. Acho que esse bate-papo aqui com a Bruna e com a Jéssica vai ser bem enriquecedor, né? Essa nova resolução da CVM, acho que ela traz grandes oportunidades, né, e uma mudança importante aqui na regulamentação de fundos, sendo muito mais ampla, né, não separando fundos antigos 555, FDICs, então acho que reuniu em uma única resolução todo esse arcabouço. E ela, a gente vai falar bastante aqui, mas ela é fruto, né, de toda essa modernização que vem passando no mercado de capitais brasileiro, né? Acho que a gente nos últimos anos vem participando de uma revolução que cada uma dessas novas oportunidades, novos instrumentos, novas regulamentações trazem oportunidade de negócios, como ser feito umas coisas mais fáceis, mais simples, para ter mais operação no Brasil. Eu vou aqui conduzir o nosso papo, fazendo algumas perguntas para a Bruna e para a Jéssica, e eu vou começar aqui com a Jéssica, pedindo para a Jéssica começar respondendo na visão dela, né? O que estava por trás, né? Quais foram as grandes motivações, né, para ter essa nova resolução CVM 175? Então, na verdade, a CVM ela vem discutindo essa questão de atualização, né, da regra dos fundos, porque antes a gente tinha normas esparsas e isso dificultava muito a parte de observância regulatória. Então, a intenção foi consolidar todas as normas, todos os entendimentos que vinham da CVM, modernizar essas regras também, então tentar aproximar muito mais, porque se a gente for pensar, a 555, que foi a última norma referente a fundos, ela tem quase 10 anos. Então, o mercado ele mudou muito, ele se modernizou muito. Então, também teve essa intenção de aproximar muito mais o regulatório do que é na realidade, né? E também tinha uma intenção de modernizar a estrutura de fundos que a gente tem no Brasil, tentando se aproximar muito mais ao que existe nos mercados mais consolidados e mais modernos fora do Brasil. Então, eu acho que essas foram as intenções da CVM. Então, teve uma audiência pública, participação de diversos players que trouxeram sugestões, que algumas foram acatadas. Então, eu acho que a ideia, no geral, da CVM foi justamente isso, modernizar, reduzir a parte de observância regulatória e trazer o mercado de capitais de fundos no Brasil mais próximo de mercados mais estruturados. E, Bruna, e na sua visão, você complementa um pouquinho essa... Claro, é que eu acho que são poucos os complementos aí, né? Eu acho que a CVM, junto com os outros demais órgãos reguladores e todo o mercado, né, eles voltaram muito pensando nesses fundos offshore, na responsabilidade, até que você vê agora pela nova norma, do gestor é muito parecida com a que eles têm lá fora, e eu acho que nesse meio tempo, né, e aí eu concordo com a Jéssica, que a última foi a 555, que foi de 2014, são quase 10 anos, nesse meio tempo veio a Lei de Liberdade Econômica, então já estava um pouco em defasagem, né? E se a gente pensar aqui no nosso mundo de FDIC, o pleito do mercado para uma atualização da 356, da 444, desde os ativos, de poder isso ofertar para um outro público, né, que é o varejo, de compatibilizar um pouco mais a responsabilidade dos prestadores de serviço com o gestor e administrador, eu acho que, né, a CVM acertou aí em cheio e estava mais do que na hora. Legal. Né,
Obrigado, Bruna. Porque até nesses pontos que vocês falaram, né, foram 2 instruções, né, revistas, pelo menos 2 e mais de 36 normas revogadas, né, para essa nova resolução da CVM, né? Então, concentra e facilita, né, ter uma única para discutir todo o arcabouço de fundos, né? Com certeza. Legal. E aí, né, o que vocês veem de desafios para implementar essa nova regulamentação? Não sei se são desafios, né, mas podem ser até mais. Obviamente tem o desafio de estar aderente à regulamentação, mas eu vejo muito como oportunidades, né, que trazem a nova resolução. Você quer comentar um pouquinho para a gente, Bruna? Claro, eu acho que a palavra desafio ela é bem adequada, viu, Carlos? Porque assim, o desafio tecnológico que a gente vai ter que enfrentar esse ano e o ano que vem é um desafio tanto, assim, que eu acho que, por exemplo, quando eu que sou um pouco mais antiga, da 409 para 555, você não teve tanto quanto você vai ter agora, pensando que você vai ter que mudar todos os sistemas de administrador-gestor, pensando em classe, subclasse e tudo mais, né? Então, eu acho que como desafio, a gente tem tanto a questão de compatibilizar entre todos os prestadores de serviço, o que agora é o foco de cada um, como que cada um vai observar, lembrar, por exemplo, que o gestor agora ele passa a ter muito mais responsabilidade, que na minha visão ele já deveria ter, mas ele vai ter que olhar, observar muito mais, aquele dever fiduciário que antes era cobrado só do administrador passa a ser igualmente ali, do gestor, que vai ter que estar mais presente, vai ter que estar perto dos subcontratados e tudo mais. E aí eu acho que essa questão tecnológica aí para todo mundo me parece um grande desafio, sim, né? Pensando não só na gente, mas pensando na exigência de você ter registro dos direitos creditórios e tudo mais. Não sei se a Jéssica tem aí algum complemento, mas a minha visão preliminar é essa. Muito bom. Não, eu concordo. Eu acho que a parte tecnológica vai ser um desafio gigantesco. A parte de adequação e compatibilidade, dos prestadores de serviço, principalmente os essenciais, que agora vai ter essa divisão. E eu acho que tem um outro ponto, que é a questão tributária também. Porque na norma tributária, quando a gente está falando de tributação de fundos, a gente tem a questão do fundo como um todo. Então, dependendo dos ativos que estão dentro do fundo, dependendo do prazo do fundo, você tem aquela tributação. E agora, com essa divisão de classes e subclasses, que você vai poder ter diferentes regimes, também tem esse desafio da norma tributária. Eu sei que já tem um projeto rodando na Câmara dos Deputados, mas, assim, tudo que a gente fala de tributário demanda, né? Então, acho que até por isso que a gente vai ter esse 1 ano para se adequar a essa nova estrutura. Legal. E, Jéssica, sobre os prestadores de serviços, né? Mudou um pouquinho quais são, de fato, os obrigatórios para constituir o fundo e quais são os demais, né? Consolida um pouquinho quem pode prestar para quem, né? Sim, antes a gente tinha, quando a gente ia fazer a estruturação de um fundo, a maioria dos papéis eles ficavam muito na mão dos administradores. Então, o administrador que cuidava da estruturação do fundo, cuidava do registro do fundo, cuidava de toda a administração, como a palavra diz, né? E agora a gente tinha também o papel do gestor e tinha o papel do custodiante. E aí agora, na 175, esses papéis eles foram bem divididos, então o gestor ele começou a assumir um pouco mais um protagonismo dentro, até na parte da estruturação. O custodiante ele saiu um pouco de cena, né? Então a gente tem os prestadores essenciais, que agora são o administrador e o gestor, e todos os demais ficariam embaixo desses dois. Então, consultor especializado, custodiante e tudo mais. Legal, muito bom. E até aproveitando que a Bruna começou falando de tecnologia, né, que eu acho que tem oportunidade, mas parece que sem tecnologia não dá para aproveitar essa oportunidade, né? Aí eu ia perguntar para a Jéssica, o que a Lacus, né, como infraestrutura de mercado financeiro, vem fazendo, né, para aprimorar os serviços, seja de depósito ou outros serviços, né, para contribuir e deixar esse desafio menor e conseguir começar a aproveitar essas oportunidades.
Bom, começando pelo primeiro ponto, que eu acho que esse é um ponto que está bem sendo muito discutido em vários locais que a gente vai discutir esses pontos, que vai trazer sobre a 175, que é a questão do depósito e registro dos ativos quando a gente está falando de FDIC. Então, todas as notas comerciais, CRI, CR e tudo mais, que a gente tem depositado com a gente já estão em conformidade com a 175, até porque os FDICs serão obrigados a fazer esse registro, né, que para valor mobiliário o registro é o depósito. Além disso, a gente tem a questão das contas de depósito. Então, com essa nova estrutura de classe e subclasse, a gente tem que ter um patrimônio separado para cada classe. E aqui com a gente tem já segregado, né, essas contas de depósito já são para cada investidor, então toda a emissão de relatório, conciliação, verificação de lastro, ela já vai poder ser segregada. Além disso, a gente tem outras frentes que vão facilitar, vão tirar um pouco do trabalho manual, né? Então, a gente tem a parte da jornada de fast track, de crédito privado, a gente tem diversas frentes de API, para conseguir conectar com alguns sistemas que já são utilizados, né, antes pelos custodiantes, agora que vai ser mais pelos gestores. Então, a gente tem tanto frentes mais regulatórias mesmo, que fazem parte da depositária, quanto outras frentes que é mais de integração, porque uma das coisas que a 175 também tentou trazer é a redução de custos, tanto de custos financeiros quanto de custos operacionais. Então, essas integrações vão ser cada vez mais necessárias. Legal, muito bom. E Bruna, e na Auran, né, como que ela vem se adaptando, né, ou se preparando para fazer essas adaptações pela nova regulamentação? Tá, eu acho que aqui é um trabalho que não vai ser resolvido tão rápido, né, tão de imediato. A gente aí está esperando ofício da CVM e tudo mais, né? Mas a princípio, o que a gente está vendo? A gente entendeu a norma, acessou aqui a tecnologia, vai ter que trabalhar, né? A gente vai ter que rever muitos fluxos, porque parar para pensar, agora eu, como gestor, passo a ser responsável pelo lastro, né? Eu não sou responsável pela aquela auditoria trimestral, mas eu sou responsável pelo lastro, por ir lá, por verificar. Então, como que eu vou recepcionar isso? Então, tudo isso, querendo ou não, é uma construção de novos fluxos junto com os parceiros, né? Que pode ser desde o consultor especializado para o administrador, arquivo, onde que eu armazeno, como ou não, ou se eu subcontrato, como é permitido, né? Pela própria norma. E aí eu acho que tem tudo isso, tem entender com os players do mercado, principalmente os administradores, né? O que eles estão vendo, como que a gente vai fazer essas subdivisões de tarefas, né, ajustes de regulamento, e aí tá todo mundo naquela, e aí, já vamos começar a fazer, vamos esperar, né? Acho que a norma traz grandes inovações, não só do lastro, também, como a Jéssica disse, né, de novas atribuições para o gestor, o que traz mais responsabilidade, então eu tenho que olhar um pouquinho mais ali no cuidado. Também tem essa questão agora, né, do meu investidor que sabe que pode ir a varejo e fala, e aí, vamos levar a varejo esse fundo? Era um pleito nosso, e aí você fala, tá bom, então eu tenho que tomar todos os cuidados, vou acessar uma plataforma, o que eu vou fazer? Então, eu acho que é um pouco isso. Então, a gente está nessa fase bem de estudo, rever minutas, rever fluxos, entender bem o produto, conversando muito com os nossos parceiros, né, para poder organizar direito e todo mundo aí conseguir atender tanto a regulação, né, a CVM, a Ambima, o que for, quanto os investidores, para que eles também não tenham nenhum tipo de impacto. Muito bom, Bruna. E até já aproveitando, né, os desafios, né, como que a gente está se preparando, eu queria que vocês comentassem um pouquinho quais são, de fato, as principais mudanças na resolução 75, né, mas com foco maior em FDIC, né, que acho que é uma grande novidade aí, né? Não sei. Pode começar, Jéssica, por favor, esqueci de... Vamos lá. Eu acho que, assim,
se a gente for considerar, a 356 ela é de 2001, né? Então, foram tendo algumas alterações ao longo do caminho, mas se a gente for pensar, já é uma norma bem maior de idade, né? Então, acho que o principal ponto, sem dúvida, é a questão da abertura a possibilidade dos FDICs poderem ir a varejo. Eu acho que essa é a principal alteração, sem sombra de dúvidas. Isso vai possibilitar um crescimento e uma expansão muito grande dos FDICs. A parte de divisão mesmo de atividades entre o administrador e o gestor, que isso nos FDICs era uma dor muito grande, porque afinal de contas o gestor e o consultor especializado era quem estava no dia a dia da carteira, era quem tinha um pouco de urgência também, e os administradores acabavam tendo uma demanda a mais, que era uma demanda que já era do gestor, de verificar crédito, de analisar partes e tudo mais. Então isso acabava criando uma fricção no fluxo, e aí eu acho que a Bruna talvez pode complementar, mas para mim foram os dois principais pontos. Imagina. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente pensar que agora foi atendido finalmente esse pleito de eu poder ofertar para o varejo, e quando eu levo para varejo, né, lembrando que eu só posso ofertar a cota sênior, eu não posso ofertar subordinadas, e com isso a CVM ela traz uma alteração em relação ao rating, né? Porque ela coloca que o rating ele passa a ser obrigatório para essas cotas sêniores que vão a varejo, né? Claro que o mercado vai continuar pedindo, dependendo do seu investidor, mas eu acho que isso daí já é uma grande mudança mesmo. E aí, entre outras, eu acho que essa alteração que teve aí das prestações de serviço, se a gente parar para pensar um pouquinho, né, administrador e gestor aqui, nada mais foi do que uma adequação do que já acontecia no dia a dia, né? Que é o gestor que vai ali, que estrutura, que fala com o investidor, que vai atrás do distribuidor, que faz todo esse processo, né? E aí também fica um pouco, agora só... O que eu acho que para a gente aqui é um cuidado redobrado é que, além de condição de cessão, eu passo a ter que olhar critério de elegibilidade que antes estava ali com o custodiante. Ou seja, eu trago ainda mais uma responsabilidade para mim, né? Então, beleza, o fundo só vai adquirir aquilo que passou por uma dupla verificação minha, que eu até posso compartilhar com o consultor, mas que, querendo ou não, está no meu chapéu, e essa é a minha responsabilidade. E aí eu acho que ele coloca algumas exceções para quando, né, ele permite, de alguma certa forma, que, por exemplo, aquela startup que foi ali, que originou, faça parte do processo e tudo mais, o que antes ficava um pouco ali, né, ninguém sabia, era vedado, mas todo mundo tentava alguma forma. E aí eu acho que você abre esse mercado, que é o mais do que correto, porque, né, muita coisa no FDIC, querendo ou não, está vindo desse mercado que a gente tem aí. Eu acho que esses são alguns dos pontos, né? Aí tem, lógico, né? Tem algumas exceções de conta escrow que ele trouxe para o investidor profissional, dele poder ter ali o conhecimento, a movimentação. Tem algumas outras coisas, mas que eu acho que ainda vão ser um pouco mais discutidas quando a gente estiver falando aí dos próximos ofícios que eu acredito que a CVM vai soltar aí para complementar ou, né, deixar um pouco mais claro alguns pontos da norma. E acho que essa é uma coisa bacana, né, que o regulador se preocupou, e acho que ele vem se preocupando cada vez mais, né, de fato refletir os usos e costumes de mercado, né, e regular o que vem acontecendo no mercado. Essa possibilidade de colocar as fintechs, né, que já vêm sendo utilizadas e de fato normatizar, dar clareza e tirar dúvidas, né, acho que esse é um bem muito grande que a resolução traz para a gente. Nossa, concordo. Até porque as fintechs hoje elas são, se você for pensar no mercado de FDIC voltados para fintech, é um crescimento assim exponencial que a gente tem. Então trazer esse público para dentro do jogo é muito importante, isso. Sem dúvida. Concordo. E acho que outras alterações pontuais, né? Um FIC-FDIC, por exemplo, ele não passa mais a precisar ter 95%, ele passa a ser, acho que 67%, 65%. Então, coisas pontuais que, querendo ou não, acho que atenderam bem a dinâmica do nosso mercado aí, quando a gente está pensando em FDIC, né? Acho que isso é muito bom, né? Eu quis destacar até por isso, que acho que quando o regulador
houve, né, que é aquele processo natural, né, de construção da CVM, houve e de fato incorpora isso que vem acontecendo com o mercado e ajuda o mercado a de fato se desenvolver, né, acho que isso, mesmo tendo desafios, acho que isso é muito positivo, isso é muito importante. E aí eu queria, talvez, agora, a gente falou, vocês falaram, na verdade, né, que eu não falei nada aqui, só estou perguntando, mas vocês falaram um pouquinho sobre a segregação de classes, as subclasses de cotas em um mesmo fundo, né? Quais são, de fato, as vantagens, né, em ter esse tipo de segregação de classes e subclasses? Me parece que isso é um modelo inspirado em outros mercados, né, Bruna? Acho que toda alteração né, que teve na norma aí da 175, ela foi inspirada mesmo em outros mercados que já estão funcionando muito melhor. Acho que aqui, a princípio, né, a ideia, e me perdoem a sinceridade aqui, claro, é uma redução de custos e tudo mais. Então, você passa a ter uma estrutura, né, uma casca, fundo, que ali é meio responsável por ele contratar um prestador de serviço ou outro, e você passa a ter as classes, onde você pode diferenciar, né, o tipo do ativo que investe, público e tudo mais. E aí, cada um vai acabar tendo um CNPJ, você pode variar a política, e entre outras coisas, né? Acho que a Jéssica vai poder até complementar um pouco melhor, mas acho que o principal ponto da CVM aqui foi falar assim, peraí, vamos também reduzir um custo, que eu acho que nesse primeiro momento, eu estou dando uma visão muito mais aqui do prestador de serviço, vai ter que ser um pouco revisto, né? Porque você vai ter que ter tanta alteração tecnológica para atender esses pontos, que a gente ainda tem um caminho longo aí. Mas eu acho que depois de todo mundo adaptado e tudo, você vai ter uma simplificação operacional, né? Muito, muito clara, muito objetiva ali para o administrador, para os demais prestadores de serviço. E aí, eu acho que tende a facilitar para o mercado em si, reduzir custos, sim. Né? Mas, até lá... E aí, Jéssica, o que você pode dizer também? Bom, eu concordo com o que ela falou. Eu acho que a ideia foi realmente trazer uma simplificação, uma redução de custos. Eu acho que até... dando uma enxugada no mercado, né? Porque antes, quando ia se estruturar um fundo, eu fazia para um determinado tipo de público, eu fazia para um determinado tipo de investimento, para uma política. Se eu resolvesse mudar, por exemplo, eu quero fazer exatamente igual a esse, mas com cota aberta e não fechada, eu tinha que fazer um outro fundo, que tinha um novo custo de estruturação, um novo custo de registro, um novo custo, assim, de modo geral. Então, agora essa simplificação, não, você pode abrir uma nova classe, você não precisa fazer um novo fundo. Então, mesmo que você tenha a questão do registro, você tenha a questão do CNPJ, pelo menos eu posso ter um veículo único. Eu não preciso mais ficar abrindo vários fundos, né? Legal. Você ia complementar alguma coisa, Bruno? Que eu acho que, assim, até pensei aqui no caso prático, né? Então, às vezes você tem um investidor, né, que te procura e tudo mais. Ele vai conseguir, dentro dessa lógica mesmo aí que você trouxe, né? Ele vai conseguir ter vários tipos de estrutura. Então, você tem um fundo XPTO, ele vai ter ali, eu quero consignado. Esse não, esse aqui eu vou querer aberto que invista em outra coisa, esse aqui eu vou querer fornecedor. Então, ele vai conseguir, né, ter várias estruturas dentro de uma casca fundo. Acho que é um pouco isso. Compartilhar... desculpa. Pode falar, imagina. Não, eu ia falar na parte de compartilhamento de prestadores de serviço também, né? Então, você vai ter uma abertura muito maior de negociação entre os prestadores de serviço, porque não é uma nova estrutura, um novo fundo, um novo tudo, né? Então, eu acho que isso vai simplificar bastante também. Que eu acho que, de novo, aqui, né, a CVM traz uma prática também que já tinha no mercado de outra forma, né, que eram os fundos master com um monte de FIC embaixo, isso, cada um sendo construído por um investidor, né, então, eu acho que, de novo, né, eu concordo aí com a visão de vocês, que é um trabalho para o mercado conseguir usufruir disso pela tecnologia que vai exigir. Mas eu acho que, de novo, o regulador traz uma prática de mercado facilitando, né, com esse viés de tentar simplificar, pelo menos na observância regulatória, nos custos de prestadores de serviços.
E a CVM sabia tanto que ia ter essa dificuldade do mercado se adaptar do ponto de vista tecnológico e até estrutural mesmo, que essa alteração em específico, ela não entra em vigor agora a partir de abril de 2023, ela só entra em vigor em abril de 24, porque justamente por isso, a CVM entendeu que tinha todo uma reestruturação, isso, uma construção mesmo, e então até por isso que ela deu esse prazo um pouco maior para o mercado se adaptar. E até acho que a gente já até estava falando um pouquinho, né, desses desafios, né, se o mercado tal não está preparado, que eu estou entendendo que ainda não, né, acho que ele está se preparando para isso, né. Eu entendo que o mercado está se preparando e é um caminho aí que a gente vai ter entre erros e acertos, né? Porque todo mundo vai começar a fazer, a CVM vai começar a olhar, vai entender, todo mundo vai, né? A gente, né, nesses webinars e tudo, a gente está sempre trocando aí uma experiência ou outra, então vai ser, eu acho que uma construção do mercado a todas as mãos e prestadores de serviço juntos aí, né? Porque é uma coisa totalmente nova, né? Então, é novidade de um modo geral mesmo, que todo mundo vai precisar se adaptar. Isso. Boa, muito bom. E Bruna, acho que aqui, pensando mais com o seu chapéu aí de gestora, né? O que você vê? Quais são as principais, né, novas obrigações que a resolução 75 traz para os gestores? Tá. Eu acho que até foi um pouco na linha, né, do que eu comentei anteriormente. Então, acho que eu passo a ser um prestador de serviço essencial, que na minha visão, né, teve essa denominação tardia, porque eu já era. Então, eu passo a ser responsável aí pela contratação do distribuidor, eu sou responsável, né, por essa questão do crédito, por olhar pelo consultor, pelo rating, por tudo, né, que eu já acho que estava no meu chapéu, mas quem assinava no final das contas o contrato, e aí era o administrador, mas eu acho que é certo passar para mim a responsabilidade, para o meu acompanhamento, que também já era um pouco feito, né. Acho que ver essas questões agora, né, de alterar o regulamento, entender. E aí eu acho que é uma prática muito boa, porque o gestor, na hora de ir lá e colocar critério de elegibilidade, era muito, né? Porque não estava aqui no meu chapéu. Agora beleza, esse calo veio aqui, vamos ver como é que eu vou me adaptar, né? E como é que eu vou me adaptar de acordo com a estrutura, pensando em tecnologia, que antes, né, o meu arquivo, querendo ou não, passava aqui pelas minhas condições de cessão e já remetia para o administrador. Então, construir um braço novo aqui para que eu consiga, né, além das condições de cessão, quando, né, compartilhadas ou não com o consultor, que eu consiga bater aqui, verificar esses critérios de elegibilidade. Então, assim, como eu disse, eu faço uma dupla verificação antes desse direito creditório estar entrando dentro do fundo, né? Então, minha responsabilidade é maior. E quando ela está entrando dentro do fundo, cadê o lastro? Né? Então, eu preciso entender ainda essa dinâmica do lastro, de verificar o lastro, de saber aonde eu vou armazenar, se vai ficar... né, eu vou ter que construir todas essas questões aqui. E se não, se eu resolver subcontratar, porque o meu administrador que atua como custodiante, eu sou custodiante, falar, não, tudo bem, eu continuo prestando serviço e você me subcontrata, esse valor dele agora não sai mais da taxa de administração, né? Ele vai sair da taxa de gestão. E aí é entender como é que vai funcionar essa dinâmica no mercado. Porque se eu tiver que aumentar a minha taxa de gestão para colocar esse serviço, eu estou impactando o meu investidor, o cotista, né? Ou eu vou conseguir renegociar ali com o administrador e falar, esse percentual aí do lastro, a gente na hora de adaptação do regulamento, eu consigo rever, porque alguma coisa nisso daí a gente vai ter que entender com o mercado como fazer. Porque talvez, para alguns gestores que falem, eu não consigo ter toda essa construção, né, de tecnologia e tudo, vale subcontratar. Mas a gente tem que entender o bolso de quem que a gente impacta daqui, né? Do gestor ou do meu cotista, que vai ter um aumento ali, um acréscimo. Então, eu acho que a gente tem todas essas partes aqui que passaram a ser nossa responsabilidade e que a gente está aí na construção, acompanhamento, né, contínuo junto com todos os órgãos reguladores e os players para entender como que a gente se adapta aí da melhor maneira.
Muito bom. No final, acho que esse é o caminhar, né? Toda grande novidade, toda novidade traz esse desafio de adaptação, e a adaptação no final vai levar, né? Provavelmente lá depois numa redução de custo, mas talvez o começo passe uma discussão se vai ou não vai ficar mais oneroso ser cotista ou ter um fundo de investimento, né, ou para o investidor, para o cotista, mas provavelmente virão aí algumas melhorias ou novas tecnologias para, de fato, transformar esse mercado e deixar e absorver essa eficiência que pode ser trazida, né, pelas mudanças de papéis e responsabilidades, pelas novidades que a resolução inteira traz. Sim, sim. E, Jéssica, eu queria te fazer uma pergunta, mais talvez filosofal aqui, Bruna, se quiser também complementar, por favor, mas o que na sua visão, como que a 175 de fato contribui para a construção de um mercado mais seguro, competitivo e eficiente, né? Que acho que a gente está vendo aqui os desafios, né, que a Bruna, como uma gestora, vê, né, de fato, na implementação, mas também tem essa parte de objetivos aí que acho que é o grande objetivo, né, de trazer segurança, competitividade e eficiência. Né? Eu acho que o primeiro ponto é a modernização da regra. Eu acho que o fato da gente ter conseguido modernizar e adaptar as regras, trazendo para a realidade do que a gente vive hoje, é o primeiro ponto. Até a forma que a resolução 75 ela foi estruturada é uma forma bem moderna, né? Então, a gente vai ter primeiro aquela parte geral, que é aplicável a todos os fundos, e depois os anexos, que aí já são mais específicos. Então, primeiro a gente teve a parte de fundo financeiro e de FDIC, mas a CVM já informou que vai até abril soltar os demais, então FIF, Agro. Então, isso, numa possível atualização, alteração, isso vai ficar muito mais fácil de fazer, e não diversas normas espalhadas, algumas eram normas mesmo, outras eram entendimentos, então isso facilita bastante. A parte da responsabilidade limitada que foi trazida, que era da Lei de Liberdade Econômica e foi trazida agora para a norma de fundos, vai trazer uma previsibilidade maior para o investidor. Então, em caso de patrimônio líquido e líquido do patrimônio negativo do fundo, não vão ter mais as chamadas de capital, então o fundo ele entra em insolvência mesmo e é feito um plano, então isso vai trazer uma previsibilidade um pouco maior. E em questão de escalabilidade, a gente vai ter outras possibilidades de investimento que também entraram. Então, tem a questão dos criptoativos que podem ser investidos, tem a questão dos títulos verdes, né, toda a política ESG, que também foi trazida para a 175, isso é uma modernização muito grande, porque foi um primeiro passo, pelo menos, né, para a gente se aproximar dessa nova política verde que a gente está passando. Isso inclui crédito de carbono, que também a CVM teve toda uma discussão de crédito de carbono, é direito creditório, não é direito creditório, é ativo financeiro. Então, agora essa discussão foi um pouco consolidada, e o FDIC para varejo, como a gente já disse, é uma das principais alterações, sem sombra de dúvida. Então, eu acho que vai ganhar eficiência a partir do momento que a gente tem as classes e subclasses de cota, tem a questão dos novos títulos, tem a questão da previsibilidade de custos, previsibilidade de responsabilidade. Então, muita coisa foi trazida para tentar realmente criar um mercado mais eficiente, mais competitivo, mais seguro mesmo. Muito bom. Obrigado, Jéssica. A gente tem uma pergunta aqui que eu acabei de ver, acho que cabe a gente, que acho que vai emendar com a nossa sequência aqui. Então, eu vou começar por essa pergunta e depois a gente traz um outro tema aqui que a gente imaginou mesmo, sobre registro de direitos creditórios, né? Que acho que esse é um item novo, né? Que a resolução fala, é um ponto polêmico, né, que fala de registro, depósito, aí tem algumas
tem um entendimento sobre o que cabe ao quê, né? Mas a pergunta da Viviana é a seguinte, né? Quando se fala em registro de direitos creditórios, a quem cabe essa responsabilidade, né? Vai ser do gestor, vai ser do administrador, vai ser da consultora, não está explícito na resolução. Quer comentar, Jéssica, Bruna, vocês têm já alguma visão sobre isso? Esse é um ponto polêmico nessa questão dos registros. A responsabilidade ainda não está muito definida. O gestor, se eu não me engano, é que vai ficar responsável por levar esses direitos creditórios a registro nas registradoras, ou entregar a depositária para custódia mesmo, quando for valor imobiliário. E esse custo... A Bruna pode falar um pouquinho melhor, mas eu acho que isso ainda não está muito, né? Não está tão definido. Eu acho que a gente vai poder tentar encaixar isso aí de alguma forma dentro do fundo. Vamos entender, mas acho que nesse primeiro momento o entendimento é que é o gestor que acaba levando isso daí para registro e fica na responsabilidade dele, né? Quando você tiver que levar a registro. Muito bom. E até já emendando, que essa era uma discussão que eu queria trazer para vocês, sobre a obrigatoriedade, né, trazida na nova resolução pela CVM, de que todo ativo adquirido pelos fundos de investimentos agora deverão ter, né, ou o registro ou o depósito, né, e cabendo, quando for ativo financeiro, seu registro, quando for depósito, quando for valor imobiliário, depósito. Qual que é a sua visão sobre isso, Jéssica? Então, a tentativa da CVM foi trazer uma simetria e uma padronização informacional, né? Então, a partir do momento que você traz para depósito centralizado ou você traz para registro em registradoras, você tem um acompanhamento melhor, você tem uma verificação de lastro, você tem uma pessoa, uma entidade imparcial fazendo esse acompanhamento. Então, a ideia foi mesmo a parte de trazer mais segurança, né, dos recebíveis que são adquiridos, recebíveis ou valores imobiliários. Então, tanto que também entra na questão da classe de cotas, de patrimônio separado, você poder individualizar o ativo e poder destinar ele para classe específica. Então, toda a intenção da CVM com essa questão do registro, quando a gente está falando de ativo financeiro, como, por exemplo, duplicatas, recebíveis de cartão de crédito e tudo mais, vão ficar com as registradoras, né, que são de responsabilidade Bacen. Quando a gente está falando de valor imobiliário, que aí entram as notas comerciais, debêntures, CRI, CRA, CR, ficam com as depositárias, né, então é uma responsabilidade mais da CVM, mas a ideia foi realmente a gente ter uma simetria nas informações, no controle, você poder ter uma interoperabilidade, porque tanto do lado das registradoras quanto do lado das depositárias CVM, você também tem essa questão da interoperabilidade, né, do mercado secundário. Então, a ideia, eu acho que foi justamente essa, conseguir trazer esse mercado que antes ficava meio ali numa coisa mais um para um, trazer isso para um mercado mais amplo mesmo. Ótimo, muito bom. Bruna, você quer complementar? Eu tenho um complemento. Eu concordo, né, com tudo que a Jéssica trouxe e tudo mais, mas aí eu sou aqui no meu chapéu de gestora para trazer, né? Acho que é ótimo, acho que assim, o intuito, né, da CVM foi muito bom, acho que vai com as práticas de mercado, com tudo que ela coloca, mas, novamente, assim, é uma construção. A gente ainda não tem muitos direitos, né, creditórios aí que são aptos a registro. Então, é aquela questão da gente, deles terem que rever normas, rever os sistemas, né? Porque até o momento, assim, a gente tem uns que funcionam muito bem, né? Que a gente sabe muito bem, outros que estão caminhando. Então, eu concordo com o intuito da CVM, mas eu acho que talvez o prazo dado não vai ser tão factível pelo mercado, né? Essa, muito mais do que as outras exigências, eu acho que estão na norma de
como eu disse para gestor, né, de lastro, de mudar critérios e tudo mais. Essa eu acho que é um caminho um pouco que o mercado ainda não está tão preparado e vai demandar muito mais. Essa é a minha visão aí do que eu vejo de dia a dia, do que eu vejo quando eu faço registro e tudo mais. Legal. E até porque também, né, uma agenda da parte de ativos financeiros, né, o registro, né, a agenda das registradoras também é uma agenda ainda em andamento, né, não é apaziguado, não é claro ainda. Então, acho que isso talvez traga um pouco de mais dúvidas, né. A gente aqui na Lacus, né, nós somos uma central depositária de valores imobiliários e a gente já enfrenta bastante sobre um tema que já é pacificado de regulamentação, resolução e tudo mais, mas ainda é difícil de entendimento pela estrutura que a gente tinha no mercado anteriormente, né? Temos um único fornecedor que entrega tudo e qualquer infraestrutura de mercado, né? Então a gente se atrapalha, né? É difícil entender o que é cada coisa. Mas acho que aqui o registro de ativos financeiros é um tema que está sendo discutido. Acho que o Bacen tem um objetivo importante de fazer registro de tudo, né? Mas acho que é uma evolução ainda do mercado, né? Então acho que tem um pouco dessa dinâmica, né? Acho que a parte que valor imobiliário, beleza, não é tão simples assim, porque a gente fala muito disso, né? Mas o depósito garante o registro, né? O registro no final das contas. Traz Mas uma o registro, né? Como? Desculpa, Bruno. Traz uma super segurança, né? Para a estrutura de fundo, não só de fundo, do mercado como um todo, né? Sim. Se você parar para pensar. Sim, com certeza. Acho que esse é o grande valor do depósito, né? Traz uma segurança que ter a infraestrutura que garante de quem é a titularidade e a unicidade, né, daquele valor imobiliário, né? Então isso é super importante. Eu, como cotista investidor, ia querer que ele fosse registrado. Legal. A gente tem mais duas perguntas aqui. Acho que uma delas cabe a gente fazer agora, que continua aqui a agenda de direitos creditórios. Talvez a gente não consiga aqui ter, de fato, toda a resposta, que acho que, de novo, é um processo em aprendizagem, mas a pergunta é do Vitor, né, que ele pergunta sobre a baixa dos direitos creditórios, né, dado que não há um custodiante na estrutura, quando o ativo for registrado em uma registradora. Quem realiza as conciliações baixas na registradora? Continua sendo o gestor o responsável por isso? Ou a gente ainda está descobrindo? Eu entendo, eu vou dar a minha opinião aqui do que eu vejo de prática que a gente tem hoje, que eu não sei até que ponto vai alterar, e aí vocês têm super à vontade para me complementar também. Eu entendo que isso daí vai continuar no chapéu do gestor, né? Óbvio, e sempre com auxílio do custodiante, né? Porque, querendo ou não, nessa parte da baixa, conciliação e tudo mais, o gestor e o custodiante, eles atuam em conjunto, não tem como, né? Algumas informações, algumas sistemáticas, eu preciso dessa informação do custodiante, e aí eu tô falando até mesmo por uma dinâmica operacional que eu vivencio aqui. Então, fica no chapéu do gestor combinado com o custodiante. Eu acho que a intenção de tirar o custodiante nesses casos de registro de ativo financeiro foi trazer essas fintechs e alguns players que também faziam já esse papel de tesouraria, e aí ele não tem mais a obrigatoriedade de contratar um custodiante. Mas eu acho que a maioria dos casos de mercado, o custodiante ainda vai continuar tendo essa responsabilidade, sem dúvida. Porque na hora que você vai fazer ali todas as baixas no fundo, né, da liquidação, da operacionalização, assinatura de termo que for, você tem essa figura e isso, essa resolução não altera. Sem dúvida. Falando muito por uma visão operacional de como vai ficar o fluxo, não altera. Muito bom. E partindo, acho que para... tem mais uma pergunta aqui, antes da gente, acho que dá para fazer uma sumarizada do que a gente viu da resolução. O Vinícius perguntou se a nova resolução deve ajudar de alguma forma no controle da inadimplência. Eu acho que inadimplência em específico, talvez não,
vai trazer uma maior visibilidade dessa inadimplência, sem dúvida. Mas eu acho que o principal ponto é a questão de duplicidade de negociação, então, que era um problema muito, muito crítico, né? Então, algumas empresas de má-fé acabavam negociando com um, depois negociava com outro, porque essa informação ela ficava meio que perdida, você não tinha uma centralização. Agora, com essa necessidade de registro ou depósito, isso deixa de existir. Então, eu acho que é mais uma questão de transparência do mercado mesmo, e acompanhamento, sem sombra de dúvida. Essa pergunta do Vinícius é muito boa, porque vai nessa linha, né, Jéssica? É mostrar que é trazer total segurança e você ter essa visibilidade ali quando está registrado, né? Eu acho que vai muito no que a gente estava conversando da segurança que traz o registro, e você vê mesmo que não teve uma dupla sessão e tudo mais. Uhum. No final, acho que talvez não de bate-pronto não ajude a inadimplência, mas ajude na recuperação, né, de um inadimplente. Você ter certeza que aquele registro é seu, que aquele valor imobiliário, que aquele ativo financeiro é do fundo, né? Então não tem mais ninguém que também tenha ele em duplicidade, né? Acho que esse é um benefício, pelo que eu entendi, né? E acho que também outro que eu vejo tem a iniciativa que o Banco Central já está mais à frente, né? E obviamente quanto mais formalização isso vai gerar informação, que é o Open Finance e o Open Capital Markets aí da CVM, né? Quanto mais isso tiver de fato registrado, depositado, isso vai ter mais clareza, né, para os participantes do mercado ter mais informação. Isso aí acho que de novo, tecnologia e tudo mais, isso vai propiciar ter melhores modelos, provavelmente, para aí sim, né, pensar melhor em inadimplência. Bom, partindo aqui para o nosso encerramento, eu queria tentar sumarizar aqui na visão de vocês os principais pontos, né, e aí, para tentar por isso, dessa forma, né, qual que são as principais oportunidades de negócios que a nova regulamentação traz para o mercado? Jéssica, quer comentar um pouco? Não, vamos lá. Eu acho que essa questão, voltando, né, parece até repetitivo, mas é porque realmente essa inovação ela é muito importante. A abertura para varejo, que vai possibilitar a expansão assim, do mercado de FDIC, que hoje já é uma classe muito importante, mas com essa possibilidade, sem sombra de dúvidas, vai se tornar uma das principais classes de fundo. Eu acho que também essa questão da liberdade do gestor e do consultor de crédito, mesmo que traga mais responsabilidade, né, Bruna, para os gestores, eu acho que isso vai dar uma agilidade muito grande para o mercado, vai gerar uma eficiência muito grande, porque o gestor ele já fazia esse papel, mas ele precisava de um carimbo do administrador que às vezes acabava demorando e impactando na agilidade. Eu acho que a partir do momento que isso fica na mão do gestor, isso possibilita uma eficiência muito maior do mercado, né? E as novas classes de ativos que podem ser investidos, então crédito carbono, criptoativos, isso daí é muito, muito importante trazer também para o mercado. Você acaba tendo um mundo de novos investimentos, se a gente parar para pensar, né, gente? Pois é. E, Bruna, pintou uma pergunta aqui que acho que foi para você. Acho que o aumento de responsabilidades do gestor vai ser refletido na remuneração desse participante? Gente, eu vou responder aí quem fez a pergunta de uma maneira. Eu acho que isso vai muito da dinâmica de cada casa, claro, né? Cada casa vai ter que ver. Eu acho que para os fundos existentes, né, para os fundos atuais, eu acho que é muito mais entender essa dinâmica aí do lastro e tentar não impactar o investidor, porque, né, eu acho que isso não pode acontecer. Então, é entender, poxa, essa remuneração passa, como é que pode ter esse rearranjo entre talvez administrador e gestor, mas a gente tem que entender aqui que a gente vai ter um desenvolvimento tecnológico, construção de novos sistemas e tudo. Então, talvez, e aí cada casa é que vai saber e que vai mensurar e tudo mais, pode ter em alguns casos, em outros não, né? A gente tem que levar em conta que a gente vai ter que ter o acesso às registradoras e tudo, e para tudo isso tem um custo envolvido.
né? Construções tecnológicas e tudo mais, entender que o gestor agora ele faz a verificação do lastro, isso é muito importante e tem que ser feito no detalhe. E aí, se ele faz, ele tem que ter uma construção de sistema para isso. Se ele subcontrata, né, e essa subcontratação não sai mais da taxa de administração, sai da taxa do gestor. Aí é entender como é que se define isso, mas talvez vá ter sim um acréscimo, porque ele que vai estar pagando por esse serviço que até então não saía da taxa dele, né? Então, eu acho que vai muito de cada casa, tá, gente? E aí, as construções que cada um forem fazendo aí de sistemas e adaptações. Boa, Bruna. E aí, já aproveitando que você estava comentando, eu pedi para você trazer um olhar, quais são as expectativas para o mercado de fundo de investimento, principalmente FDICs, né, para os próximos anos. O que você acha que vai impactar a nova resolução? Gente, eu estou muito em linha com os pontos, eu acho, trazidos pela Jéssica, porque, assim, que você aumenta a gama de investimentos que você pode fazer, né? E aí, agora pode ser uma coisa muito assustadora para alguns, mas você vai parar para pensar, é isso, é crédito de carbono, é criptoativo, né? São os créditos verdes. E, gente, o mercado está caminhando para isso cada vez mais. Então, é um ponto que a gente tem que olhar com muita atenção se a gente for ver tudo isso que está acontecendo no mercado atualmente. E você poder ir a varejo, né? Eu acho que é um pleito muito antigo do mercado, né? Então, assim, se atingia os 10%, agora você vai poder ter os outros 90% que vão poder ter acesso. E o melhor, vão ter acesso com segurança. Né? Não é que você vai expor eles aos riscos dos investidores qualificados e dos investidores profissionais. Não, você está falando, olha, você pode agora conhecer do produto, investir no produto, mas você não vai ter os mesmos riscos do que aqueles investidores que já conhecem. Que é engraçado até quando você vai apresentar FDIC, aí eu falo por uma prática minha, quanta gente nem conhece o que é o FDIC, né? E quando você tem que explicar, é um bicho de 7 cabeças e é um super investimento, consegue diversificar a carteira. Então, eu acho que você ter essa gama maior e poder atender um outro tipo de público e depois pensar, putz, quero levar numa plataforma e tal, isso te traz, você consegue abranger uma outra parte do mercado que para a gente ainda não estava acessível, né, pela regulamentação. Acho que é um pouco isso. Muito bom, Bruno, obrigado. E, Jéssica, só para fechar, né? E os investidores dessa história, como que eles se beneficiam com a nova resolução? Eu acho que a possibilidade de acessar esses novos mercados, sem sombra de dúvida, de uma forma segura. Então, até o que a Bruna falou, FDIC, ninguém sabe o que é, mas se você falar de um FII, todo mundo fala, nossa, não, já investi, tenho. Então, só a título comparativo, o FDIC ele tem 35 mil investidores hoje participando desse mercado. Se você for para um mercado de FII, a gente chega a quase 2 milhões. Então, é um alcance muito maior. Então, a possibilidade de ter acesso a esses investimentos, né? Fora isso, toda a parte de transparência, toda a parte de visibilidade, a parte de segurança do que está sendo adquirido pelos fundos, eu acho que vai trazer muito, muito benefício aos investidores. Vai ampliar muito o mercado, até mesmo essa questão do registro e depósito. Vai ampliar um mercado secundário também e a redução dos custos, não nesse primeiro momento, mas quando a estrutura estiver posta, eu acho que também vai ser um benefício muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Bruna, por ter participado com a gente com esse papo, enriqueceu demais, trouxe muita informação para a gente. Obrigado, Bruna. Eu é que agradeço aí, tá podendo aí falar com vocês dois, aí parceiros aqui nossos. Muito obrigada. Legal. Jéssica, brigadão aqui por ter compartilhado com a gente todo esse seu conhecimento também, tá? Obrigado, que acho que foi bem enriquecedor. Eu que agradeço. Bom, gente, Rafaela, obrigado aqui. Acho que a Jéssica e a Bruna conseguiram passar todo o conhecimento aqui, discutir um pouquinho. Acho que é uma discussão que começa, nosso intuito aqui é
não é terminar, na verdade é reforçar que é um assunto que a gente tem que debater, tem muito desafio, mas tem muita oportunidade que vem junto, e quero de novo colocar a Lacus à disposição do mercado para conversar, discutir, trocar ideias. Estamos aqui para fazer essa transformação, essa simplificação, deixar o mercado mais simples para chegar no monte de gente, como a Jéssica falou, que tem muita oportunidade. Obrigado, Rafaela. Bom, gente, eu que agradeço aí a participação de vocês, Carlos, Bruno e Jéssica. Foi um bate-papo muito bom mesmo. Muito obrigada também ao pessoal aí que estava assistindo a gente de casa, ou enfim, do trabalho. Queria avisar também que o evento ainda não acabou. Eu convido a todos a permanecerem aqui com a gente. A gente vai começar agora aí às 3h30 a Sala Ouro Preto, que vai trazer como tema a CVM autoriza FDICs para investidores de varejo. O que isso significa para o mercado financeiro. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado.